aí, será que após o ocorrido de ontem na Vila Belmiro ainda vão ter coragem de falar de uma operação Salva Vasco? Espero que não, porque ontem, muito pelo contrário da operação Salva Vasco, vimos uma operação Rebaixa Vasco que todos nós já sabíamos que ia acontecer na Vila Belmiro nesta partida do domingo, e vimos também uma operação Salva Santos, porque curiosamente, um dos times mais beneficiados neste campeonato brasileiro, a equipe paulista, foi beneficiada nas duas partidas contra o Vasco, no primeiro e no segundo turno, num pênalti não marcado a favor do Vasco da Gama em cima do Pedro Raul, no final da partida, o que tiraria a vitória da equipe santista em São Januário no primeiro turno. E ontem, uma penalidade máxima, na minha opinião, inexistente. Uma penalidade máxima que não foi marcada em campo pelo Anderson Daronco, que estava a metros de distância da jogada. Mas uma penalidade máxima marcada pelo VAR ao ser chamado Daronco para analisar o árbitro de vídeo. Então, torcedor, é uma situação complicada. É uma situação que, de fato, deixa o torcedor vascaíno bastante chateado com relação à CBF. Bastante chateado com relação ao futebol brasileiro. Sabemos muito bem que a atuação do Vasco ontem contra o Santos na Vila Belmiro não foi a das melhores, muito pelo contrário. O Vasco não jogou bem ontem. Deixa eu só ajeitar a câmera, porque tá caindo. Só um instante, vambora. O Vasco não jogou bem ontem na Vila Belmiro. O Vasco apagou no final do primeiro tempo. No caso, deu um apagão geral no sistema defensivo do Vasco da Gama. E o Vasco no segundo tempo não conseguiu se impor. Mas é claro, ficou nítido, visto os 10 primeiros minutos de jogo, onde o Vasco foi muito superior, que a penalidade máxima marcada e o fato do Santos ter sido beneficiado e conseguido sair na frente do placar após um vareio do Vasco nos minutos iniciais, prejudicou o Gigante da Colina. O Vasco ontem não perdeu apenas por perder. Não perdeu apenas por uma atuação ruim que não foi de fato uma atuação boa. O Vasco ontem perdeu por ter o seu emocional abalado. Anderson Daronco prejudicou o Vasco ontem na Vila Belmiro. Não iremos isentar os atletas de erros, de culpas, de mais uma má partida. Mas nós teremos sim que pontuar. A arbitragem ontem, novamente, prejudicou o Vasco, agora dessa vez na 25ª rodada do Brasileirão. Até quando, CBF? Até quando? Essa é a pergunta do torcedor vascaíno. E assim como disse Maicon ontem nas redes sociais, é a forma com que eu utilizo para finalizar essa introdução. Resistiremos. O Vasco resistirá. Façam o que façam, o Vasco da Gama não vai cair. Porém, antes de começar esse vídeo, após esse longo desabafo inicial e esta longa introdução, como sempre fazemos aqui no nosso canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito com o seu apoio, a gente conta muito com a sua ajuda, principalmente nesse momento em que estamos vindo de uma derrota. É claro, muitos torcedores ficam desanimados, mas mais do que nunca temos que unir forças, porque querem rebaixar o Vasco. E se o torcedor vascaíno não estiver ao lado do Vasco nesse momento, irão rebaixar o Vasco da Gama. O Vasco melhorou seu desempenho, o Vasco hoje tem um elenco, o Vasco hoje tem um técnico, então poderemos ainda colher muitas coisas boas nesse 2023, mas temos que seguir juntos. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos juntos pelo Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora também, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco. Pois, infelizmente, ontem na Vila Belmiro, o Vasco foi derrotado pelo placar de 4-1. Eu vou entrar nesse assunto do jogo Vasco e Santos mais no final do vídeo. Porque eu quero começar, torcedor vascaíno, esse Acorda Vascão, sem muita enrolação com relação ao que aconteceu ontem na Vila. O Vasco começou o jogo muito bem. Os 10 primeiros minutos iniciais do Vasco, que para mim foram os melhores de todo o Campeonato Brasileiro. O Vasco nunca no Campeonato Brasileiro fez 10 minutos iniciais tão bons, mas que nitidamente foi prejudicado após uma marcação errada de uma penalidade máxima inexistente em cima do atacante Marcos Leonardo. O Pimenta Rodrigues erra no lance para mim, o Pimenta Rodrigues perde o controle da jogada, o Marcos Leonardo chega na frente dele e empurra a bola para a lateral do campo. Estava dentro da área e empurra a bola para a lateral do campo. O Pimenta Rodrigues, ele nitidamente também chega um pouco atrasado na jogada, vê que não vai dar para dar o bote e tira o corpo.
o Pumita tira a perna, o Pumita tira o braço e ainda faz o movimento de não tô encostando nele. Ele levanta a mão na hora que o Marcos Leonardo toma a frente da jogada. Meu amigo, Pumita é jogador, tentou pegar a bola, não conseguiu pegar a bola e não teve nenhuma intenção de pegar o Marcos Leonardo e não pegou. O Marcos Leonardo, ao tomar a frente da jogada, encosta no Pumita Rodrigues, ele resvala, ele deixa o corpo nitidamente e automaticamente se joga no chão. O Daronco, a metros da jogada, ele olha para o lance e deixa seguir o jogo. O Daronco estava à frente do lance, ele deixou o jogo seguir. E aí entra o VAR. Porque o que acontece, meus amigos? A partir do momento que um árbitro em campo vê o lance e acha que não foi nada e o VAR chama, o árbitro se sente na responsabilidade de marcar. Em breve será divulgado o áudio do VAR e muito provavelmente teremos as pessoas falando: foi pênalti, olha só, ao contato, o Marcos Leonardo cai. E aí o Daronco vai na onda do VAR e marca a penalidade máxima também em instante. E é importante falar, no jogo contra o Red Bull Bragantino, o Vasco teve um pênalti não marcado em cima do Orejano e um pênalti marcado pelo VAR. Chamando o Anderson Daronco, o Daronco demorou um tempasso no VAR. Ontem a situação foi rápida, a resolução da jogada foi feita de uma maneira rápida. E eu gostaria muito de saber o porquê. Porque ontem contra o Santos foi tão rápido, ele viu um pênalti tão rápido, e contra o Vasco da Gama, aliás, num jogo entre Vasco e Red Bull Bragantino, num pênalti a favor do Vasco, ele demorou anos e anos para ver a penalidade máxima. Gostaria de saber. E o Vasco foi duramente prejudicado. Volto a repetir, para mim não foi pênalti. Lucas, dá para marcar? Dá. Até dá para marcar uma penalidade máxima como essa. Dá sim. Não foi, mas já vimos penalidades igual essas no Campeonato Brasileiro. O grande porém é que sempre tem um vilão e sempre tem um coitado na história. E o coitado é sempre o Vasco da Gama. Porque sempre o Vasco é prejudicado. E o vilão sempre segue sendo a arbitragem. Eu falo isso porque exatamente no primeiro turno, e olha, meus amigos, o destino é surreal. O destino, meus amigos, faz algumas coisas que a gente não consegue entender. E quis o destino que no primeiro turno ocorresse um lance muito semelhante, porém, na minha opinião, até com mais intensidade do que o que foi ontem, contra o Vasco da Gama, em São Januário, contra o mesmo Santos. Um lance aos 44 minutos do segundo tempo, queria dar um empate ao Vasco da Gama. O Pedro Raul é nitidamente empurrado dentro da área e nada é marcado. E aí, ontem, uma penalidade máxima em que o contato foi muito menor, com muito menos força, muito menos intensidade, o pênalti é dado. Olha as imagens, olha a comparação, frame a frame, lance a lance. Uma imagem em cima e outra imagem embaixo. Uma foi marcado pênalti, na outra o lance seguiu. E como sempre, o Vasco foi o grande prejudicado. Então, sinceramente, eu gostaria de entender qual é o critério. Sinceramente, eu gostaria de entender o porquê sempre o Vasco. E ainda vem jogador aí falar que é uma operação salva Vasco. Chega a ser ridículo para não ser patético. E ontem, inclusive, foi tão patética, sim, a arbitragem do senhor Anderson Daronco, porque nós estamos cansados. Todos os jogos de Anderson Daronco tem expulsão, todos os jogos de Anderson Daronco tem confusão. Isso não é normal. A CBF tem que entender isso. Isso não é normal. É todo jogo com VAR, é todo jogo com expulsão, é todo jogo com confusão. Isso é má arbitragem. É alguém que não tem o comando do jogo nas suas mãos. E Anderson Daronco não tem. É um árbitro ruim, Anderson Daronco. E ontem, após a confusão com o Soteldo, o Vasco teve expulso o Medel e o Santos teve expulso do seu lado o meio-campo Lucas Lima e também Rodrigo Fernandes. Uma expulsão que prejudicou o Vasco. E eu gostaria muito de saber o porquê expulsaram o Medel. Sinceramente, gostaria de saber. E eu vou utilizar um critério muito interessante aqui com vocês. Vocês lembram? No ano passado, na partida entre Vasco da Gama e Sport na Ilha do Retiro, o que aconteceu? O jogo com o Sport vencendo, há uma penalidade máxima no final da partida, Raniel pega a bola, bate e faz o gol. Raniel, ao fazer o gol, ele se vira em direção à torcida do Sport, coloca as duas mãos na orelha e comemora. A partir deste ato do Raniel, há uma invasão em campo, isso que é o que indiciou, né, o STJD e o próprio árbitro da partida, que expulsou o Raniel, inclusive, que a atitude do Raniel teria gerado uma total... como eu posso falar, uma total ira na torcida do Sport, exatamente por esse motivo, houvesse a invasão a campo, e houvesse a agressão a uma profissional do Corpo de Bombeiros e houvesse objetos arremessados no gramado, por causa do ato do Raniel.
Isso que foi justificado, ou seja, o ato do Raniel foi o que justificou todas as cenas lamentáveis. Então eu vou usar uma situação aqui que aconteceu ontem. Eu gostaria de saber se dá para se utilizar o mesmo argumento. Porque ontem, se o Soteldo não tivesse pisado na bola, talvez não teria acontecido aquela suspensão toda. Ah, Lucas, você está falando que não gosta do que aconteceu? Olha, eu acho que é um ato de respeito, mas eu acho que o nosso futebol respira isso. A gente não gostou quando Edmundo balançou a bundinha contra o Botafogo, no Maracanã? A gente não gostou quando o Pedrinho fez embaixadinhas no clássico onde goleava o Flamengo? O futebol é feito disso, tudo bem. Mas atos, meus amigos, tem consequências. E a consequência do Soteldo foi toda a confusão que rolou. Será que não caberia nada? Vamos levantar fatos. Mas o que eu quero mais falar, não gostaria muito de focar no Soteldo, até porque acho que não deveria ser expulso, mas é algo importante de se levantar. Porém, eu gostaria de falar o ato do João Paulo, goleiro do Santos, que era um que na confusão estava completamente louco, com os ânimos à flor da pele. E como vocês podem ver nessa imagem que está aparecendo aí a vocês, em um determinado momento no meio da briga, o João Paulo ele vai em direção ao Medel e enforca o Medel com as duas mãos. O Medel está de costas, ele pega o Medel com as duas mãos e o enforca. A partir desse momento é a hora que o Medel fica completamente louco. E aí, meus amigos, a gente sabe, é um jogador chileno, sul-americano, que na veia tem um sangue mais quente do que o brasileiro em si, e aí ele descontrola, e aí é nesse momento que a expulsão acontece, quando ele fica descontrolado e tenta partir para cima do João Paulo. O João Paulo que o enforcou em um determinado momento durante a confusão. Então o que eu quero falar é, por que o Medel é expulso por Anderson Daronco, mas o João Paulo não foi? Porque na súmula consta que, segundo Daronco, o Medel foi expulso por empurrar os seus adversários e, além disso também, aliás, empurrar os adversários Rodrigo Fernandes e os adversários Lucas Lima, porque o João Paulo não foi expulso por enforcar o Medel e por ter feito que o Medel tivesse atitudes de empurrar outros atletas durante a paralisação. É a minha dúvida. Isso que eu relatei a vocês está na súmula de Anderson Daronco. Sinceramente, eu gostaria de saber. Porque foi utilizado ontem, na penalidade máxima e na expulsão de Medel, dois critérios diferentes. E eu finalizo essa parte do vídeo exatamente como o Maicon falou. A única coisa que tenho para dizer para todos os vascaínos é: nós resistiremos. E temos que resistir, torcedor, porque é muito difícil para o vascaíno ser Vasco. É muito difícil para o vascaíno ver toda a injustiça que está acontecendo no futebol brasileiro. E é muito difícil para mim, como vascaíno, ver a palhaçada que aconteceu ontem na Vila Belmiro, dentro e fora de campo. E agora eu vou falar diretamente a vocês. Vocês gestores do Santos, vocês diretores do Santos, vocês que organizaram a partida de ontem. Vexatório que foi feito, palhaçada que foi feita. O locutor da Vila Belmiro, antes do jogo, virar um locutor que se diz profissional, virar antes do jogo e, ao falar do Vasco, citar o Vasco da Gama como o clube que mais conhece a Série B no país. Isso é desrespeito. Vocês estão desrespeitando a instituição Vasco. Um locutor, que se diz ser locutor da Vila Belmiro, tem que fazer um trabalho profissional, não um trabalho de torcedor. Trabalho profissional. E a sua fala não foi uma fala profissional, foi uma fala de criança. Uma fala imatura, uma fala que quem tem o mínimo de consentimento com relação a futebol e a história do Vasco não faria. Uma fala que quem tem a mínima noção do que se trata de um clássico entre Vasco da Gama e Santos não faria. O maior ídolo da história de vocês, e eu falo isso aos torcedores santistas, era vascaíno. O maior ídolo da história de vocês era Vasco. Então vocês, acima de respeitar a instituição Vasco da Gama, respeitem quem vocês dizem ser o maior ídolo da história de vocês. Que batia no peito e falava ser Clube de Regatas Vasco da Gama. Que papelão vergonhoso que aconteceu na Vila Belmiro ontem. Eu não quero nem passar o vídeo aqui. Nem quero passar esse vídeo aqui. Porque acho que vocês não têm que ouvir isso. Mas o locutor, antes da partida, virou e disse: hoje é dia de Santos e Vasco. O time mais que conhece a Série B no país. Vergonha. Ridículo. Atitude minúscula. Eu espero sinceramente a partir dessa fala que o Santos também venha a ser um clube a conhecer a Série B. Porque conhecemos a Série B sim. O Vasco caiu 4 vezes a Série B sim. Mas a nossa torcida ainda continua muito maior do que a de vocês. E acima de tudo, o amor que nós temos pelo Vasco aumenta a cada queda.
E se cair de novo, o nosso amor aumenta. Aqui é Vasco. E que fala desrespeitosa. Sinceramente, alguém que não conhece o Vasco e não respeita o Vasco da Gama. Não vou mostrar meu vídeo aqui, mas eu vou colocar ele nos stories lá da minha rede social, lá do meu IG. Acho que é aqui ou aqui que aparece a vocês. Lucas Moretti, só você colocar lá que você vai ver, vai estar nos meus stories, aproveita e me segue. E eu vou me posicionar lá também, porque foi uma fala completamente descabida que aconteceu ontem na Vila Belmiro. E sobre o jogo, o que temos a falar, vascaíno? O que temos a falar dessa partida? Vasco ontem, infelizmente, na Vila Belmiro, às 4 horas da tarde, foi derrotado pelo placar de 4-1. Santos 4, Vasco 1. Um jogo que terminou com o Vasco sendo muito superior. O Vasco terminou essa partida com 66% de posse, o que mostra a superioridade do Vasco. O Vasco terminou o jogo com 3 finalizações, com 5 finalizações no gol, e o Santos com o mesmo número de chegadas ao gol do Léo Jardim. Problemas pontuais: um pênalti marcado de forma descabida, um pênalti que ninguém consegue entender como foi marcado, que prejudicou o Vasco. O Vasco vinha sendo muito superior, e não é muito, não é pouco não, é muito superior à equipe do Santos nos 10 primeiros minutos iniciais. Após o gol, o Vasco emocionalmente ficou muito abalado, achou um gol com o Veguete no contra-ataque. O Vasco já não vinha jogando bem, em um erro na saída de bola do Santos, o Vasco consegue achar o gol com o Pirata, e infelizmente o Vasco, com um apagão emocional que já tinha acontecido após a penalidade máxima marcada, o Vasco leva 2 gols em 2 minutos, um aos 46, outro aos 48, e um segundo tempo após toda aquela confusão envolvendo o Sebastião e Soteldo, tendo, a saída de Gary Medel, o Vasco leva um gol do Soteldo aos 30 minutos da segunda etapa. O resultado é claro ruim, uma goleada nunca é bom, tomar de 4 do Santos dentro da Vila ou em qualquer outro lugar não é algo que o torcedor vascaíno goste. Uma goleada chateia, uma goleada pesa, mas não é porque vencemos o Fluminense, o Coritiba e o América que éramos o melhor time, e não é porque perdemos para o Santos que somos o melhor time. Não é porque o Vasco goleou o Coritiba que o Vasco era um time que era invejável no Brasileiro. E não é porque ontem fomos goleados pelo Santos que hoje é um time que está sujeito a cair para a Série B. Não é assim. Não é céu e inferno. Vamos conseguir mediar o que está sendo feito. Hoje o Vasco apresenta um bom trabalho. Hoje o Vasco segue fora da Série B do Campeonato Brasileiro, da zona pelo menos de rebaixamento. O Vasco é o 16º colocado. Hoje, joga Botafogo e Goiás no estádio Newton Santos. Caso o Goiás vença ou empata, ultrapassa o Vasco da Gama, mas o que será muito difícil, na minha opinião. O Botafogo precisa vencer essa partida, até para dar uma respirada. O Botafogo hoje está a apenas 6 pontos de distância do vice-líder, então é um jogo de final para o Botafogo. O Botafogo deve vencer esse jogo, o Vasco deve terminar essa rodada pelo menos longe do Z4 do Brasileiro. O que preocupa é que a próxima partida contra o Vasco será contra a equipe do São Paulo, em São Januário. Porém, torcedor, o que acontece? Eu vou chegar um pouquinho aqui ao lado para a tabela aparecer a vocês. O que acontece? Antes do Vasco entrar em campo, estará entrando em campo Goiás e Bahia. O Vasco entra em campo no sábado às 6h30. Porém, antes das 6h30, às 4 horas, Goiás e Bahia estarão entrando em campo. Ou seja, o Vasco já jogará contra a equipe do São Paulo em São Januário na zona, no Z4. Porque caso haja um empate, o Goiás ultrapasse o Vasco da Gama se perder essa partida para amanhã para o Botafogo. Caso perca, empatando com o Bahia, o Goiás vai a 27, o Bahia vai a 26 e o Vasco volta para a zona de rebaixamento. Caso o Goiás vença, ultrapassa o Vasco no sábado. E caso o Bahia vença, também ultrapassa o Vasco. Ou seja, contra o São Paulo, o Vasco entrará na zona. Pode terminar essa rodada se o Botafogo ganhar o Goiás, longe do Z4. Mas contra o São Paulo, o Vasco já entrará na zona de qualquer maneira, independente do resultado, pois terá Bahia e Goiás. Então é um jogo importantíssimo para o Vasco. É um jogo duro, é um jogo difícil, mas é um jogo, torcedor, que mesmo diante da goleada sofrida ontem para o Santos, Ramon Dias confia que a virada acontecerá. Inclusive, ele ontem deixou bem claro, falou sobre a goleada e disse que se sente muito orgulhoso da equipe por tudo que estão fazendo até o momento. Dê uma olhada aí nas palavras do técnico argentino, Ramon Dias. Creo que nosotros por ahí en el primer tiempo disputamos un buen primer tiempo. Creo que los dos equipos... Hubo un control que se atacaban y se defendían los dos. Y fue una situación muy desafortunada para nosotros el penal, porque ahí se abrió el partido y tuvimos que arriesgar mucho más en ataque. No estuvimos tan prolijos. Pero yo me siento orgulloso del equipo, del grupo, de todo lo que estamos haciendo, porque los últimos 4 partidos ganamos 3 y perdimos 1. Y en ningún lado dijimos que
que nosotros íbamos a ganar todos los partidos que jugábamos. Esto es una lucha constante hasta el final. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando hasta el final, queda mucho tiempo, pero sí vamos a tener que corregir algunos errores que cometimos, que no lo tenemos que cometer. Lamento también la expulsión de Medel, porque es un jugador importante para nosotros. Y desafortunada fue una acción de los dos grupos donde están peleando cosas importantes y por ahí la reacción no fue buena de parte de todos, ni de Santos ni de nosotros. Assim que esperemos que não vuelvan a suceder. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, Ramon disse que se sente bastante orgulhoso e, de fato, os últimos 12 jogos foram 9 pontos conquistados. O torcedor é muito ponto. Temos 2 jogos agora em casa para dar uma respirada, jogar em São Januário, jogar ao lado do torcedor cruzmaltino, vencer e espantar de vez esse fantasma do Z4. O Vasco não cai, façam o que façam, não iremos cair e resistiremos, é claro, até o final. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira. À tarde estaremos de volta com Fala Gigante, contando, é claro, com a presença de todos vocês. Teremos também Boa Noite Gigante na parte da noite. Então fiquem ligados que será uma segunda bastante agitada. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.